paz para todos. Estou de volta com mais um vídeo. Me chamo Monique Messias. Antes de começar, compartilhe o vídeo, dê seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Hoje eu vou estar lendo dentro de 1 Samuel, é o 1º e o 2 que eu vou estar lendo, amém? O tema de hoje: o exemplo e a devoção de Ana. Uma história de fé inspiradora. Todos conhecem a história de Ana, né? Eu vou estar falando um pouco dela. Vamos lá. Vamos ler o versículo 1 dentro de 1 Samuel. Houve um homem de Remataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufer, Efraimita. Esses nomes aí, né? Era daquela época, esses nomes aí bem diferentes, né? Isso aí eu vou dar um exemplo de localizações, né? Então esse é um exemplo aí desses nomes aí. Localizações de cada um, por exemplo, uma cidade para outra, tá? Então, versículo 2, tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Vamos estar agora fazendo um resumo desses, né, os 2 versículos, tá? Um exemplo aqui. Então, uma virtude que nos chama a atenção é a sua fé genuína, perseverança. Que coisa linda, que ela nunca desistia, né? Ana era uma mulher determinada, mesmo em um quadro diverso. Por ser estéril, ela não poderia, né? Ela não podia ter filhos. Não desanimou e derramou toda a sua fé. Ela não desanimou, hipótese alguma, sempre perseverando, né? E derramou toda a sua fé no Deus do impossível. Glória a Deus. Nosso Deus é um Deus do impossível. Quem crê, digite amém e creia, né? Ana era uma esposa fervorosa. A Bíblia descreve, né, seus clamores e gemidos a Deus para ter um filho. Ela sempre ali, nunca desistiu, né? Então, o que acontece ali, sobre esse, né, ter um filho, era um desespero para ela não ter esse filho. O que a fez, né, que a fez ali parecer que estava o quê? Louca. Mas ela não era louca, né? A Bíblia diz ali, descreveu os clamores e gemidos, a dor dela, né? Então, ali não era louca. Ana era uma mulher, né, atribulada de espírito, né? Ela estava aflita, né? Ela estava ali com o coração triste, né? Ela não comia, muitas das vezes não comia, não bebia, né? Então, ela era uma mulher infeliz, né? E ainda tinha a Penina, né? Essa Penina que humilhava a Ana por não ter filhos. A Penina, como assim? Por isso que eu falo das amizades. Era como uma mulher cri-cri, né? Uma mulher ali sempre, né, implicando com ela, né? Tirando o sério dela. E mais ali ela ficava triste, né? Angustiada, como ela vivia. Então, isso que também dentro das amizades. Cuidado com as amizades. Muitas das vezes, né? Temos umas amizades ali, a gente tem umas certas amizades, mas muitos querem tirar a tua paz, seu sossego, né? Então, que possamos ter também direcionamento, né, com as amizades. Então, ali, Deus, né, disso tudo ali, e ainda tinha essa Penina, né, tirava o sossego e a paz dela, amém? Então, ali justamente eu tô falando sempre, eu falo de amizades, que amizades também
influencia muitas coisas, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Então Deus ali honrou Ana, mãe de Samuel, né? Samuel, um grande profeta de Deus, né? Era um filho, foi um filho bom, filho obediente, né? Porque Deus honrou ela. Esses anos ali que ela ficou esperando, né? Foi anos e anos, né? Então assim, Deus honrou ela. Glória a Deus por isso, porque ela ali, ela não desistiu. Ela estava ali em perseverança, né? Então aqui eu vou deixar também 5 características da história de Ana, tá? Então, 5 dela. A primeira dela foi o poder da oração e a gratidão, né? Ana buscou a Deus em meio à sua dor e angústia. Ela não desistiu, né? E que possamos ser assim, não desistir de nada. O que queremos, nossos sonhos, né? Temos que estar ali firme e forte com Deus, perseverando sempre em oração. E sua oração sincera foi ouvida, principalmente oração de coração, uma oração sincera, que Deus vê isso, né? Oração sincera, o coração puro, aberto com Deus, diretamente com Deus, né? E a oração dela foi ouvida, né? A segunda foi a importância da fé, né? Ana creu no poder de Deus, ela creu em todo momento, ela nunca desistiu, ela nunca parou de crer, né? Para mudar sua situação, mesmo diante da esterilidade dela, né? Ana foi um exemplo de fé, ela foi um grande exemplo de fé, que possamos ter essa fé, mesmo que seja pequena. Senhor, aumenta a minha fé mais e mais, né? Que possamos ser assim todos os dias, né? E sermos gratos, né? A terceira, a perseverança, né? Ana não desistiu, nunca desistiu de buscar a Deus, mesmo quando enfrentava dificuldades. Ela sempre estava no meio das dificuldades, né? E aqui a quarta, a importância de confiar em Deus. A Ana ela entregou seu filho a Deus, confiando que ele faria o melhor para Samuel. E Deus fez o melhor para ele, né? Foi esse grande profeta de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que possamos estar assim sempre crendo, tá? E o último, o impacto das mulheres na história. Ana, apesar de sua condição, teve um papel fundamental na história de Israel. Aleluia, né? E que possamos estar sempre assim, confiando e crendo, que é uma história linda essa história de Ana, né? E que vocês possam estar estudando mais, tem outras partes, né? Que aqui eu só resumir o primeiro e o segundo. Tem outras partes dela aí, essa história linda dela, né? E que vocês possam estar estudando e crendo nesse Deus Todo-Poderoso. Amém? Por hoje somente esse texto que eu vou deixar para vocês, meditação, tá? E creiam no nosso Deus. Que Deus esteja abençoando a todos, tá? E tem cuidado também, outra coisa que eu vou deixar aqui, cuidado com cada Bíblia que vocês estão lendo, tá? Hoje em dia estão inventando várias Bíblias e temos que ter muito cuidado com essas Bíblias. Aquelas Bíblias lá de antigamente, tá? Que é ali a verdadeira, porque nossa Bíblia, a verdadeira, né? De Deus, a Bíblia onde possamos estar estudando e ela é um exemplo em nossas vidas, né? Então tem que ter muito cuidado com a Bíblia de hoje em dia que estão inventando aí, tá bom? Deus abençoe a todos, estejam todos um finalzinho de domingo abençoado, tá? Deus abençoe a vida e uma semana de paz. Aí até o próximo vídeo, prosperidade. Não deixe de compartilhar o vídeo, se inscreva no canal, dê seu joinha. Bye bye, até o próximo vídeo.